Gente, nesse vídeo eu quero falar uma coisa muito interessante pra vocês. O poder da ironia. E isso, por que eu decidi vir falar isso pra vocês? Porque na verdade isso nem tava na minha lista de temas. E aconteceu uma situação comigo que me deu um estalo e eu falei, nossa, eu vou levar isso pro canal. Gente, o poder da ironia. O que uma ironia faz na cabeça do sexo oposto. É bizarro. Então, o que aconteceu? Foram duas situações. E como não tem dois sem três, provavelmente vai acontecer uma terceira, né? Uma delas foi no âmbito afetivo e a outra situação foi num âmbito, posso dizer assim, profissional, no âmbito da vida mesmo, né? Não tinha nada a ver com um relacionamento afetivo, gente. E eu descobri que os homens odeiam a ironia feminina. E aí eu fiquei me questionando, falei, gente, mas por que será, né, que é uma coisa que parece que tira eles do sério mesmo. E pra mim, gente, a ironia, o que acontece? Quando eu era mais nova, eu nunca tive essa audácia, porque você tem que ser muito audaz pra usar a ironia. E na verdade, hoje, quando eu acabo usando ela, eu não uso ela de propósito. Eu uso porque pra mim, do temperamento que eu tenho, é um modo de defesa que eu uso a ironia. E quando eu vi, eu já usei a ironia e já foi, né? Sabe aquela coisa, tipo, pulou da boca, né? Eu tava até assistindo esses dias os últimos vídeos da Daniela Cândido, né? Eu acompanhava ela já há bastante tempo, mas eu não tava conseguindo ver muito. E aí eu soube da separação dela e eu fui lá assistir, né? Tanto é que eu fiz um vídeo aqui. E ela fala que, como uma boa escorpiana, ela sabe, assim, acabar com a pessoa nas palavras. Tipo, ela, assim, ela acaba com a pessoa. E dependendo como você usa a ironia, é isso que acontece. Dependendo, você acaba com a pessoa. E aí, gente, usando as coisas que a gente tem aí à nossa disposição, eu descobri por que a ironia é uma coisa que enlouquece os homens. Eu não vou dizer todos os homens, tá? Eu vou dizer dessas duas situações que eu passei. Primeiro ponto. Eles ficam extremamente confusos. Confusos, porque quando você é irônica, muitas vezes o que você tá falando não é a realidade. Você está sendo irônica. Ou seja, você está dizendo uma coisa que não é exatamente aquilo que você está querendo dizer. Por isso que você é considerada irônica. E isso causa o tico e o teco deles começam a brigar e aí eles não conseguem entender. Por quê? Porque o homem, gente, ele é muito prático perto de nós mulheres, né? Ele é muito direto, ele é muito focado. Isso natural do sexo masculino, biologicamente falando. E aí quando você usa a ironia, eles tipo, não, mas não tô entendendo, causa uma confusão na cabeça deles. E aí eles começam a ficar irritados, porque gera uma frustração de não estar conseguindo entender. E aí isso tira eles do sério. Então eu acabo rindo, gente, porque chega a ser até engraçado, sabe? Não tô tirando aqui com a cara dos homens, não é isso, mas é que é muito engraçado. E se você, homem que tá me assistindo, já passou por essa situação, deixa aqui embaixo que eu quero muito ler o comentário desse vídeo aqui, gente. Vai ser muito engraçado, sério mesmo. Então, o que acontece? Gera uma confusão, ele não tá conseguindo, porque o homem tem muito aquilo da resolução do problema, né? Então, ele quer achar a solução. E aí, quando você é irônica, ele não consegue resolver a situação e ele fica confuso. E aí, isso gera uma baita de uma frustração nele e, consequentemente, ele fica irritado, né? Então, esse é a primeira coisa que eu descobri. A segunda coisa do porquê que os homens odeiam tanto a ironia é que a ironia, ela não deixa de ser uma inteligência da mulher disfarçada. Porque dependendo como você usa a ironia, o ego do homem é afetado, é ferido. Principalmente que foi o que aconteceu comigo, né, nessa situação profissional, que a pessoa achava na cabeça dela que ela estava em uma posição superior. E quando ele se deparou com essa minha ironia,
o ego foi ferido ao extremo, né? Então, o que acontece? Quando você usa a ironia, você consegue mexer com os poderes, vamos dizer assim, né? Então, se é numa situação profissional, você consegue mexer com o poder. Do tipo, se a pessoa achava que ela tá aqui, ela vai lá pra baixo. Tipo, é por isso que eu falei, você acaba com ela quando você usa a ironia da forma correta. Não tô aqui, esse vídeo não é incitando você, a mulher, a ser irônica no seu relacionamento, a ser irônica no seu ambiente de trabalho. Não, não seja, porque a ironia, você precisa saber usar com cautela e saber usar na hora certa, né? Porque dependendo se às vezes você tá numa situação que alguém tá tentando te menosprezar no trabalho ou até no relacionamento. Só que no relacionamento eu já ia falar pra você não tá nesse relacionamento, né? Mas pra você dar uma resposta mais assertiva, mais afiada, aí você usa a ironia. Porque a pessoa não tá esperando aquilo. Não tá esperando, né? E aí quando você usa ela, tipo, putz, sabe? Ela é pega de calças curtas. Você quebra as pernas da pessoa. E isso, gente, você pode... Eu tô falando aqui pra homem porque foi a situação que eu passei. Mas você pode usar a ironia até com uma mulher, né? Até se você é mulher, você pode usar com uma mulher que de repente tá tentando cometer um assédio básico com você, né? Até porque eu já passei por uma situação assim e foi a única vez que eu trabalhei de CLT. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui contando pra vocês porque que foi a minha primeira e minha única experiência no CLT, né? Onde quando você usa a ironia, quebra as pernas da pessoa. A pessoa não tá esperando, quebra as pernas dela. E o que acontece, né? Quando você usa a ironia, se ele tá, o homem, se ele tá tentando fazer com que você se sinta inferior, quando você lança a ironia, o jogo fica 0-0. Vocês ficam kits empatados. E pra você poder usar a ironia, o poder da ironia, é tudo treino, tá, gente? É tudo questão de treino. Eu não sei nem onde é que foi que eu treinei, porque quando eu vi eu já tava usando a ironia, literalmente, né? Então, quando você tem que aprender a ser audaz, aprender a alfinetar, mas com elegância. Isso é a ironia. Isso é a ironia. Então, basicamente é isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês. Foi uma situação, assim, muito engraçada, né? Num certo momento, assim, quando eu reparei que eu falei, nossa, olha só, ele e a pessoa, gente, pra vocês terem uma ideia, a pessoa, as duas pessoas, né? Mas elas falaram pra mim, olha, essa ironia que você tá usando, entende? Tanto é que na situação eu pensei, a pessoa pode mentir pra mim e eu não posso usar ironia com ela? Porque ela porque ela tá se sentindo superior e no fato ela não é. A pessoa se sente desrespeitada, né? Principalmente aquela panca que a pessoa acha que tem quando você usa a ironia, aí você coloca ela no lugar que realmente é dela. Então a ironia não deixa de ser uma forma de você se posicionar. Então eu acho, minha opinião, que é uma qualidade que todo mundo consegue adquirir, né? Estudar para ter, mas é aquilo, você precisa de audácia, você precisa ser perspicaz, você precisa ter aquele faro, né? E eu acho que isso foi, assim, esse vídeo foi um ouro que eu coloquei aí pra vocês, que é uma arma que você pode usar, mas use com consciência. Use na situação correta. Porque se você sair usando sem tolerância nenhuma, sai sendo irônica pra tudo quanto é lado, não dá, né, gente? Porque a gente tá num mundo em que se a gente fala, a gente tem que cumprir o que a gente fala, então não dá pra você ficar sendo irônica de eterno em todas as situações, em todas as relações, que você vai ser uma pessoa insuportável, né? Então não aconselho. O que eu aconselho aprenda. Por isso que eu falo, é de jeitinho. Conforme você vai treinando, quando você vê, você já tá agindo, sabendo agir com a ironia na situação correta. Na situação correta. Então, Sofia, quando que você usaria? Gente, geralmente eu uso quando eu me sinto desrespeitada em alguma situação.
quando a pessoa me tirou muito do sério, quando eu acho que ela tá tentando competir comigo ou se sentir superior, sendo que ela não é, né? E eu acho que mesmo uma pessoa que esteja numa posição superior, ela não deve desrespeitar quem está numa posição inferior, que foi o que aconteceu quando eu trabalhei de CLT. Então, eu acho que você tem que usar sempre nessas situações que você se sente desrespeitada, desvalorizada, a pessoa tá perdendo, né, a noção com você, né, te tratando de qualquer jeito e num confronto também, eu poderia dizer pra você usar, mas é aquilo, gente, sempre use com cautela, né? Desde que você saiba com quem você tá brigando, né? Desde que você não corra nenhum risco de vida usando a ironia, porque a ironia é uma coisa que comprovadamente, gente, o que aconteceu comigo, tira as pessoas do sério. Então, use com cuidado. Quem diz no pergaminho, né, do filme do Harry Potter, juro solenemente não fazer nada de bom.